agora, mas eu vou deixar o celular ligado e vou ficar acompanhando, tá? Que eu vou estar dando aula agora. Ok. Como for melhor aí para você, compreendo. Oi? Como for melhor para você, compreendo. Ah, tá, tá. Muito obrigado, tá Ok, bom. por Mas eu estou nada. acompanhando, tá? Pronto. Começou de fato, Cleiane. Obrigada. Então, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando agora mais um encontro síncrono do curso para professores mediadores de MDTech. Essa turma é a 20, 2023.2. Meu nome é Lorena e estou na presença também de Kaline, que é minha colega de trabalho aqui. Atuamos juntas no setor de apoio a práticas educacionais, o SAP. Então, nesse encontro, a gente não tem nenhum cunho avaliativo. O que pretendemos mesmo é apresentar a estrutura do curso, destacar alguns conteúdos e promover a interação entre os cursistas para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, né? Temos o fórum de apresentações, mas esse momento síncrono pode ser bem rico, né? Na partilha de experiências, entre outras informações que vocês se sentirem à vontade para compartilhar. Esse curso ele tem sido ofertado ao longo do tempo, né, em parceria com o SAP, antigo setor pedagógico. Algumas pessoas aqui devem conhecer por esse nome, né? A gente passou por uma mudança recentemente de nomenclatura, junto à vice-coordenação dos cursos técnicos, né? Então, esse ano, a formação ela está inserida no edital 05 de 2023, né? Ela compõe a seleção, ela não é a seleção toda, e os cursistas que estão participando, como em edições anteriores, estão situados em polos, né, onde o IMD ele é sediado aqui no RN, e entre os quais a gente tem o polo central, que é Natal, mas temos também no município de Angicos, de Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. Então, recebemos aqui uma lista, né, de 116 inscritos, inserimos os contatos no Moodle, e percebemos que a maioria, de fato, é do Polo de Natal, né, com 79 inscritos, e os demais municípios, Pau dos Ferros e Mossoró, com uma quantidade próxima, seguidos de Angicos e Caicó, empatados, né? Então, a gente gostaria aqui, temos mais de 60, né, acho que em torno de 70 participantes aqui, online com a gente. Sabemos que não temos tanto tempo para que todos falem o bastante, ou como gostariam de falar, mas nesse momento eu queria saber se alguém gostaria de compartilhar aqui se já participou antes dessa edição do curso, é a primeira vez, e se quiser falar um pouquinho também de como tem sido a experiência com a EAD, se já tem aí algum trânsito ou não, também a primeira experiência. Queria que algum voluntário ou alguma voluntária pudesse falar aqui com a gente. José Dantas levantou a mão. Pois não, José? Oi, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, a experiência que eu tive com EAD foi no próprio IMD. Eu fiz o Certo. curso técnico, né, de automação, eu comecei em 2020. E eu fiquei, assim, eu posso dizer que foi um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. Fiquei até impressionado porque eu esperava menos de um curso à distância e, na verdade, foi uma experiência muito positiva. E você perguntou em relação a EAD e o quê? Se eu tinha feito esse curso já, não. É a primeira vez que eu estou fazendo esse curso de professor mediador. Sim. Mais alguma pergunta que você tinha feito? Então, EAD, a sua experiência é com o curso técnico aqui do EMD. Exato, correto. Certo. Seja bem-vindo, José. Obrigado. Obrigada pela participação. David ou Davi levantou a mão.
Boa noite, vocês me ouvem? Ouço bem. Eu sou David Franklin, eu me inscrevi para o Polo de Mossoró. Minhas experiências com EAD, eu sou formado em licenciatura de computação pela UFES e tenho também o curso técnico de redes pelo IMD. Fiz também, durante a pandemia, um curso de formação continuada, né, o FIC, que era na área de jogos. Então, Sim. eu tanto tenho uma certa experiência com a plataforma do Moodle do IMD, que é muito boa, por sinal, quanto da UFESA, que não é tão boa quanto do IMD. A distribuição de material de vocês é muito boa mesmo. Eu até comentava isso nas avaliações que tinha da UFESA. Eu acho que é isso. Foram essas perguntas, não é isso? Isso. É David ou David? Desculpa, que eu não lembro. David. David. Mas Davi ou David dá certo. Tá. David, obrigada pela participação. Você cursou do Polo Mossoró ou costumava vir aqui? Do Polo Mossoró. Foi durante a pandemia, então foi totalmente remoto, né? Entendi. Seja bem-vindo, viu? É a primeira vez no curso de formação, Primeira né? vez no curso de formação. Eu até tenho um curso de formação referente ao Moodle, mas é pela UFRN, UFESA, desculpa, que foi durante o curso. Só que eu disse, não, vou fazer o curso da UFRN para ver, né, para não ter nenhum perigo. Sim, entendo. Então, obrigada. Eu gostaria de saber se alguém aqui é a primeira vez também no curso de formação ou se alguém já participou em edições anteriores, se puder compartilhar. Jorge. Oi, Lorena. Olá. Mais uma vez. Eu posso compartilhar enquanto os alunos estão chegando aqui na sala. Tá certo. Minha primeira formação foi em 2013. E daí foi muito bom, só que eu tenho outras formações. No caso, formação pedagógica em EAD, né? Sempre participo de cursos. E daí estou sempre me reciclando, mas é uma oportunidade ímpar, é muito gratificante aí, né? Participar de mais uma vez de um curso aí elaborado por vocês. Obrigada, Jorge. Eu estou vendo uma interação aqui no chat de algumas pessoas falando, né, de já 2013, já deu aula pelo IMD desde 2018, José Romerito. Não sei se participou desse curso de formação, José. Se quiser compartilhar alguma coisa aqui com a gente. Não? Bom, temos várias pessoas aqui comentando também. 2012. Anderson Max, estou desde 2012. Então, como professor mediador, estou entendendo isso. Provavelmente também esteve em algumas edições anteriores aí do curso de formação, né? Tiago, do aula desde 2015, foi o ano do curso também. E aqui, Bruno Jameli, estou participando do curso pela primeira vez. Então, é interessante aí a diversidade, né, de pessoas que já participaram, mas também aquelas que é a primeira vez que participam do curso de formação. Então, a gente espera que seja proveitoso e que as experiências possam ser compartilhadas aí da melhor forma. Eu vou dar prosseguimento, caso alguém queira fazer alguma consideração posteriormente, será dada o espaço. Então, assim, por trás dessa formação, né, especificamente nesse ano, temos representantes tanto dos cursos técnicos especificamente, como representantes aqui do SAP. Então, dentro da equipe, né, que compõe a coordenação dos cursos, passando pelos docentes, temos o professor Heitor Florencio, atualmente vice-coordenador dos cursos técnicos, e o professor Denis Leite, que coordena o projeto Obama. Para quem já transita aqui pelo IMD, já deve ter ouvido falar. Os professores eles estarão mediando o módulo 2, não estão presentes aqui conosco hoje, mas posteriormente também mediarão um encontro síncrono relativo ao módulo 2. Então, no SAP, né,
Temos a Lana, que é psicóloga e coordena o setor. A Lana está aqui no IMD desde o ano de 2018. Juliana Vilar, pedagoga e atuante no Projeto Gestar. O Projeto Gestar é Gestão de Tempo e Hábitos de Estudo. Ivanilca também é pedagoga, está vinculada ao Projeto Gestar. Kaline, aqui presente com a gente, é profissional da estatística e compõe o setor. E eu, Lorena, né, também sou psicóloga e estou aqui no IMD desde 2017. Nosso vínculo, né, o meu de Kaline, é com a Rede ETEC, né, que financia os cursos técnicos aqui no IMD, mas atuamos diretamente aqui com a equipe multidisciplinar do SAP. Então, atualmente somos pedagogas e psicólogas como profissional de estatística, mas estamos para receber, né, profissional de serviço social e ampliar aí o nosso escopo de atuação. Então, sobretudo para quem ainda não conhece, né, o contexto, né, como é que esse curso está inserido, a gente gosta de fazer, né, como é que eu posso falar? Uma apresentação em função de onde nos inserimos, tá? Então, estamos no IMD, o IMD ele se consolida a partir de resoluções, né, da Consune, especificamente a de 2015. Isso também oficializa, né, o Instituto com o espaço físico. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho dos cursos técnicos que já aí funcionava em outros espaços, mas o espaço físico, né, aqui, hoje, eles não está desde o início, né, do surgimento dos cursos técnicos. Mas, conforme o tempo foi passando, isso foi se fortalecendo, né, até termos a estrutura que a gente tem hoje. Então, o IMD, de uma maneira mais abrangente, né, ele atua em 3 frentes, que se refere à inclusão social e digital, como também o desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica, né, no campo da tecnologia da informação, busca desenvolver um polo de excelência, né, de formação e a criação de um parque tecnológico na área. Então, são sediados tanto os cursos técnicos, a graduação e após na área. Né? Por exemplo, a atuação do SAP, ela abrange os cursos técnicos, a graduação e mesmo a pós-graduação, né? Temos atividades de pesquisa, temos intervenções individuais com os estudantes, mas também oferecemos, né, criamos parcerias para eventos como esse, né, de formação, enfim, palestras, entre outros. Então, a gente se insere aqui no IMD e os cursos técnicos existem desde 2012, então antecede, né, a consolidação desse espaço físico. É importante destacar que desde a origem, né, foi sim abrangido pelo formato da educação à distância, e especificamente no modelo semipresencial. Essas atividades, na verdade, as vagas, né, que são abertas, né, para os cursos técnicos, ora, elas são destinadas para aqueles que cursam concomitantemente o ensino médio ou já concluíram esse nível de ensino. Para a turma que vai ingressar agora, em 2023.2, temos uma particularidade que consiste em que os alunos eles provêm 100% da rede pública estadual, né? Então, eles estão cursando o ensino médio, não é subsequente. Eles não finalizaram o ensino médio. E aí, ao longo dos anos, a quantidade, né, a gama de habilitações, ela foi se ampliando, chegando aos tempos atuais, em que são ofertadas 6 ênfases, e as habilitações, elas se dividem nessas ênfases. Então, temos a ênfase de informática para a internet, redes de computadores, programação de jogos digitais, eletrônica, automação industrial e internet das coisas. No caso do curso para a formação, né, de professores mediadores, que vem aí desde o princípio aí da formação dos cursos técnicos. Entre 2014 e 2019, esse formato, ele reúne tanto atividades presenciais como online.
No ano de 2022, com a pandemia, a gente fez o curso totalmente à distância. Então, hoje, inclusive, em 2023, o curso ele permanece totalmente à distância, de uma maneira um pouco diferente como era em anos anteriores. Inclusive, temos a duração em torno de 3 semanas, o que se difere também de os primeiros anos de formação, né, onde eram mais de 3 meses de formação. Isso foi sendo condensado ao longo do tempo e temos hoje essa duração, né, em torno de 3 semanas, como eu falei. Então, os conteúdos são voltados tanto para reflexões sobre a estrutura do curso, o impacto sobre a aprendizagem dos alunos, mas também no cotidiano de atividades dos professores mediadores. A carga horária total desse curso é de 30 horas. Já foi maior, mas, como eu falei anteriormente, ela se reduziu e hoje temos essa carga horária. Falando um pouco sobre as atribuições dos professores, né, já que a gente também se volta para essas atividades. Isso vai ser melhor explorado ao longo do curso, né, no decorrer dos módulos, mas é importante lembrar que desde o edital para essa seleção já são pontuadas as atribuições desses professores, bem como o Manual do Professor Mediador, que é um documento importante como é o PPC, ele vai listar, né, de uma maneira detalhada todas as atividades, sistema de avaliação, atribuição de notas, etc. Mas, para hoje, o que a gente pode adiantar para vocês é que os professores são responsáveis por ministrar aulas presenciais, elaborar atividades complementares, avaliar os alunos continuamente, elaborar relatório, participar de eventos de formação, né, que são oferecidos pela coordenação dos cursos. No que se refere à carga horária semanal de quem for atual, de quem já atua, né? Temos uma carga horária de até 20 horas semanais, e isso pode variar de acordo tanto com a quantidade de estudantes, como de acordo com a ênfase, né? Então, pode variar de 14 a 15 horas no mínimo, no máximo 20 e no mínimo entre 14 e 15 horas. Agora, adentrando um pouco no conteúdo, né? Os conteúdos que a gente pretende abordar no curso. Serão 3 módulos. O primeiro módulo é intitulado Introdução à Educação à Distância. Então, a gente quer apresentar essas noções, né? Mas destacando o ensino híbrido e a sala de aula invertida, entendendo que são arranjos, né, pedagógicos que vão afetar tanto o olhar sobre a aprendizagem dos alunos, mas impactar também nas atividades dos professores. Então, a gente destaca, né, a gente busca, entre os estudos na área, conceituar, mas entendendo que há uma diversidade de discussão, horas divergentes, inclusive, só que elas se unem em torno, né, do arranjo que prioriza atividades fora do espaço físico da instituição e mediados pelas tecnologias digitais. O que a gente gostaria de ressaltar nesse módulo, inclusive, é que existem aspectos positivos, mas algumas críticas a gente também identifica. Então, para termos condições de desenvolver as potencialidades, consideramos que é essencial olhar para essas críticas, debatê-las e que o desenvolvimento das potencialidades, né, desse formato, ele possa alcançar aí bons frutos, né, de uma maneira contextualizada, né, tanto a realidade dos estudantes, mas sem esquecer também do impacto que é para o professor, para a instituição, para o sistema de ensino como um todo. As atividades do módulo 1, elas abrangem tanto um fórum de discussão como um questionário. Porém, é importante destacar que a atividade avaliativa é o questionário. Então, a duração desse módulo inicia hoje, né, 26 de junho, com o início do curso, e vai até dia 1º de julho. Foram postados 2 documentos, tá? Um sobre as datas, né, de cada módulo, duração, e da distribuição de notas por módulo e por sua respectiva atividade avaliativa. Vocês vão perceber que o prazo de entrega do questionário do módulo 1 está no dia 3 de julho. Dia 3 de julho,
conforme eu vou mostrar mais à frente, é o início do módulo 2. Porém, como a gente está iniciando hoje, vocês estão se ambientando, alguns não têm esse trânsito, a gente achou que colocar, né, permitir que esse questionário fosse respondido até o dia 3, pudesse ser interessante aí. Passando agora para o módulo 2, né? O título Papéis na AD e Mediação no AVA será mediado pelos professores Heitor e Denis. O que se busca nesse módulo é, aproveitando que falamos de toda essa introdução, né, a EAD, como é que impacta aí nas atividades docentes, implicações sobre a aprendizagem, como é que seria o cotidiano de atuação do professor mediador? Sei que muitos, ou enfim, existem pessoas aqui que já, né, devem saber muito bem sobre essa atuação, mas talvez, né, a trajetória aí possa fornecer uma discussão bem interessante. Assim como pessoas que ainda não passaram por esse curso ou não atuaram aqui no IMD, também podem levar experiências, né, em outras instituições, tanto no processo formativo próprio, mas na realização de atividades docentes, enfim. Isso deve enriquecer bastante o debate. Além disso, se pretende apresentar o ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, né? Então, José, se eu não me engano, José Dantas, no início do encontro, comentou, né, sobre esse formato, sobre esse ambiente virtual, né, como dando um feedback aí bem positivo, mas pode ser também que outras pessoas queiram pontuar, né, ou fazer observações sobre também o que poderia melhorar, o que poderia ser aprimorado. E aí, como atividade avaliativa do módulo, teremos a elaboração de um plano de aula para o curso técnico, incluindo o planejamento de materiais e atividades no AVA e do encontro síncrono semanal. Então, aqui a oportunidade, talvez, de quem já atua se basear na própria experiência para apresentar, mas também quem ainda não atua aqui no IMD, trazer, né, as inspirações ou outras experiências aí que possam contribuir na elaboração dessa atividade. Também haverá um encontro síncrono, está definido também no cronograma, se eu não me engano também é dia 3, é a data de início do curso, mas é interessante verificar, posso estar enganada aqui, mais à frente a gente vai ver essas datas direitinho. David Franklin falou que é dia 3 de julho. Então, é isso aí. E aí chegamos ao módulo 3, entendendo que os anteriores buscam formar os parâmetros que viabilizem, né, a gente olhar para o projeto político, o projeto pedagógico do curso e também analisá-lo, né, de uma maneira já brevemente fundamentada, né, como foi feito nos módulos anteriores. Então, temos toda a introdução à EAD, um olhar e discussão sobre o cotidiano de realização das atividades, mas e quanto aos norteadores dos cursos técnicos, os pressupostos que embasam, a missão do próprio instituto, né, onde a gente está inserido. Como que a gente pode se valer desse conhecimento construído, né, previamente, para olhar para esse PPC e entendê-lo, né? Quais os norteadores que interligam os polos, né, de atuação, a coerência entre o que está prescrito e a prática. Será que haveria algo a contribuir, né, na realidade prática para se pensar esse projeto? Né? O projeto ele tem constantemente sido alvo de revisões, né? Acho que a última, se eu não me engano, foi ano passado. Então, entendendo que o professor mediador, ele compõe, né, o arcabouço aí que estrutura o curso, o que dizer sobre esse projeto, e aproveitando que uma das atividades, ela implica na participação de reuniões, né, formações, então, como olhar para o cotidiano, as metodologias, e para o que está unindo, né, para o que está norteando todas as atividades do curso. Então, além do projeto pedagógico do curso, será apresentado o formato dos cursos técnicos de uma maneira mais detalhada, né? Sabemos que está inserido no EAD,
modelo semipresencial. E o que é que implica isso, né? Qual é o sistema de avaliação adotado, como que é a organização, né, da rotina de atividades do professor mediador, como ele pode estar interagindo com o professor formador, né? Isso vai começar a ser explorado no módulo 2, mas podemos também falar em termos de registro, né, documental, como que a prática lá e o documento eles estão tão coerentes. Então, esse é o objetivo do módulo 3. E também discutir sobre a inclusão, já que está incluído, né? É um princípio que está incluído aí no PPC e está como missão, né, do Instituto. Então, se contextualiza o ambiente mais abrangente da UFRN e como que isso, nas políticas aqui institucionais, incidem sobre o próprio IMD. Como atividade avaliativa, o módulo terá um questionário, iniciará dia 13 de julho, finalizará dia 18. Bom, já que passamos um pouco, né, por esses conteúdos de uma maneira breve, né, bem resumida, para vocês terem uma ideia, eu queria entender um pouco agora, tanto para quem já teve experiência aqui no curso, no IMD, enfim, ou não, fora daqui, quais seriam as expectativas de vocês sobre o curso? Como é que está isso para vocês, né? O que é que vocês entendem que o curso pode oferecer? Como é que vocês estão vislumbrando aí dentro do processo formativo, né? Para vocês, como é que está essa questão? Alguém poderia conversar aqui com a gente, iniciar aqui uma discussão? Bruno Jamelli? Isso, Jamel, isso mesmo. Então, a minha expectativa em relação ao... Deixa eu baixar a mão. A minha expectativa em relação ao curso é ter essa visão, né, de como é o dia a dia do professor na tutoria de uma turma EAD, que é uma experiência que eu não tive ainda, eu já tive experiência só com tutoria presencial. E aí eu tenho expectativa de ver como é esses processos da questão do preparar a aula, né? Vai ter essa parte que teremos que desenvolver até, e acho muito interessante essa oportunidade, tanto para dar uma revisada para quem já tem contato, quem já trabalhou com esse tipo de tutoria, como quem digamos, iniciante ainda nesse tipo de tutoria. Sim, então estou entendendo, Bruno, que são os primeiros contatos com um modelo de tutoria à distância, né? Que viria nesse modelo aqui que a gente está discutindo dentro dos cursos técnicos. Isso, ter essa visão, que acho que é muito importante ter essa visão geral antes da pessoa conseguir, de fato, implementar a sua visão na aula e tal, tendo essa visão geral de abordagem, né? Sim. Obrigada. Quem aqui já tem experiência e teria algumas considerações, né, sobre essa realidade, já que Bruno está nesse ritmo, né, dos primeiros contatos, né, considerando que é importante essa formação, né, para se construir aí a conhecimento na área. Alguém que tem experiência poderia compartilhar aqui com a gente um pouco as impressões ao longo do tempo aqui sobre esse formato de mediação, de tutoria? Luana? Boa noite. Luana, boa noite. Vou compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência. Eu tanto sou tutora do IMD quanto do NEAD. No NEAD, que é da UFESA, que é todo à distância. A gente tem que controlar bastante a evasão, que é demais mesmo, porque o curso é todo à distância. Sim. Já no IMD, não, como a gente tem um encontro uma vez na semana, então dá para ter aquele controle. Então, assim, eu acredito que para todos o problema maior é controlar a evasão. Fazer com que esse aluno ele venha ao polo, ele esteja sempre presente, estimulando ele, porque para muitos é uma nova realidade.
principalmente para esses que estão entrando agora, que é do ensino básico, né? Isso. Eles não terminaram ainda, então eles têm que conciliar o estudo deles com o estudo do IMD. Uhum. Assim, é uma outra realidade. Até porque o tutor, ele não vai dar uma aula, ele vai lá fazer o acompanhamento, tirar a dúvida. Então, tem toda essa diferença do professor que os alunos estão acostumados para a função do tutor em si, né? Então, é mais isso. Obrigada, Luana. Bruno, queria falar novamente, é isso? Então já vendo com a visão de alguém que tem experiência nesse tipo de tutoria, é diferente, mas é próximo de uma tutoria de uma disciplina, por exemplo. Que a pessoa vai também ter essa questão de motivar o aluno a ficar, porque muitas vezes em disciplinas de começo de curso, já fui tutor de algoritmos, e em começo de curso a galera tem muito essa questão da evasão. E se tem essa questão na faculdade, né, imagine num contexto que a pessoa ainda está no ensino médio, tendo que lidar com outras demandas da vida, com todas as disciplinas do ensino médio, com as expectativas do Enem e tudo. Sim. Eu percebo que engajamento, motivação, evasão é um tema que o pessoal também está conversando aqui no chat. De fato, no próprio módulo 1, a gente pontua algumas considerações sobre o assunto como uma dificuldade, né? Assim, não é restrito a esse modelo, né? Porém, a gente vê que se repete, né? Tanto do formato que a gente chama de tradicional, mas para essa forma também. Então, quando a gente discute, né, as experiências, né, como vocês vão ver no módulo 1, experiências de professores com turmas, no modelo de sala de aula invertida, né, que é um arranjo pedagógico aí que está abrangido pelo EAD, dentro do ensino híbrido, né, que alterna momentos presenciais e momentos à distância, a motivação ou engajamento são apontados, né, como dificuldades que os professores enfrentam com os alunos. E aí um dos desafios que a gente aponta, né, primeiro, não descaracterizar o trabalho da atuação docente e, ao mesmo tempo, oferecer estratégias específicas, né, considerando limitações em termos de tempo e dessa divisão aí de trabalho, de carga horária, e, de alguma forma, tornar aquilo atrativo para o aluno. Antes de voltar para o chat, Nancy levantou a mão agora. Isso, boa noite. Estão me ouvindo? Noite. Estou ouvindo. Com relação à dúvida de Bruno, que era saber como é que é o contexto da execução do módulo no IMD, né? Eu estou desde 2014 e traria mais ou menos aqui um direcionamento com relação a essa questão, que é a dúvida do Bruno. A execução do módulo por módulo, são algumas disciplinas, né? Temos o módulo básico, o módulo intermediário e o módulo avançado. Então, em cada módulo tem uma quantidade X de disciplinas executada em 2 momentos. O primeiro momento com 3 disciplinas e o segundo momento com mais 3 disciplinas, que é a primeira prova e a segunda prova. Então, os alunos, eles são alocados em uma turma, o professor mediador recebe o acesso à sala de aula, recebe o material que é postado nos fóruns, as listas de exercícios semanais, obviamente, e organiza a temática, organiza a sala de aula na semana, que é dividido por semana, organiza o conteúdo na respectiva semana e só disponibiliza a lista de exercício no dia do encontro. Seria mais ou menos esse direcionamento para que o Bruno tivesse mais ou menos uma ideia de como é a atuação no IMD. Obrigada, Nancy. De nada. Todas essas inscrições também serão abordadas no curso, tá, Bruno? Em detalhes, a gente vai ter essa questão, sobretudo no módulo 2, né? Então, e Denis vão abordar bastante essa atividade cotidiana, né? O cotidiano do professor,
os papéis, né? Considerando que a gente tem um professor mediador, mas a gente também tem um professor formador, né? Que auxilia aí nesse preparo das disciplinas, das ênfases, vamos dizer assim, e aí na execução que é feita pelo professor mediador, mas com essa troca, né? Vem aqui no chat, muitos alunos veem os tutores como professores. É fundamental deixar claro os limites de trabalho da tutoria nos primeiros encontros. Bom, é um impasse, né, que a gente tem aí. Qual seria o papel do professor nesse modelo e como entender as particularidades, né, de execução. Considerando aqui o incentivo, né, a atividades extra-classe, né, não realizadas em sala de aula, e como que se preparar para o encontro presencial seria importante nesse processo. Então, eu entendo quando se fala aí a importância de deixar claro limites ou essas dificuldades de motivação, de incentivo, atravessam essas questões, né, da atuação do tutor. Fernando levantou a mão. Isso. Oi, pessoal. Boa noite. Boa Vocês noite, me ouvem? Fernando. Eu ouço. Oi, tudo bem, gente? Só acrescentando também alguns aspectos, né? Que eu faço parte da equipe técnica, né? Também de TI, de lá do IMD, e pela primeira vez estou tentando participar do grupo de professores mediadores. E uma coisa, talvez pelo lado técnico, que a gente já vivencia, né, de dar suporte aos equipamentos, à TI, que eu queria acrescentar aqui, fora as expectativas iniciais de começar dentro de sala de aula. Eu estou cursando também licenciatura. Já encontrei, inclusive, alguns professores mediadores do NEAD, que eu faço parte da licenciatura em computação da UFES, estou concluindo. Mas, para além das expectativas pessoais, uma das expectativas que me gera uma certa preocupação, e que eu acho que vai ser bem desafiador, é ultrapassar os entraves tecnológicos. Então, acho que esse pessoal, quanto mais jovem ele vai entrando, e esse edital, como já foi falado, né, já foi dito, né, é um edital de uma turma mais jovem, focada mais para o público do ensino médio, então os entraves que seriam para eles, às vezes, de ter em casa para acompanhar os encontros online, um smartphone, talvez não tenha acesso a um computador, não tenha acesso a uma internet adequada. Então, a minha expectativa seria de algo bem desafiador nesse sentido. Sim, Fernando. Eu acredito que outros devem compartilhar. E aí, imagino o encontro presencial, o desafio que seria, né? A utilização de, às vezes, até smartphone, né? Durante a aula, mas também do aprendizado sobre o uso das tecnologias, não só que é utilizada, né? No cotidiano de lazer, fora de atividades de estudos, mas também, talvez aí, como inseri-los, né? Nesse contexto da TI, utilizando os recursos com a finalidade mais específica aí na construção do conhecimento. Sabrina, Nancy tinha levantado a mão antes de Sabrina, foi isso? Eu acho que ela deixou levantado da outra vez. Bom, eu vou passar então a vez para você, Sabrina. Qualquer coisa, Nancy, fala aí. Certo. Pegando o gancho aí do Fernando, eu tive experiência com monitoria, né? E sim, vários alunos não tinham computador em casa. E uma outra problemática é que os computadores do IMD têm uma limitação quando você entra com login de aluno, né? E aí você não consegue baixar as dependências dos programas, enfim. Eu até estava querendo ver isso, porque é uma coisa que prejudica bastante, né, o aprendizado. Então, tipo, você está com um projeto, com a aplicação que você tem aquele horário marcado, né, que é das 8 até as 12, e aí acaba tendo essa dificuldade e atrapalha bastante para você poder executar a atividade e enviar a tempo. E aí, até tinham colocado aí no chat, né, que auxilia bastante quando é enviada a atividade antecipada, enfim. Então, tem toda essa problemática e ainda tem a questão da autonomia do aluno, né? É aluno de ensino médio
e ele ter essa visão de responsabilidade de ler o material com antecedência para chegar na aula, ter suas dúvidas, tirar suas dúvidas, e também tem a questão do acompanhamento lá no Discord, né, que tem os professores, e uma outra coisa que até estavam reclamando é que alguns professores, quando entram, né, tem um horário marcado lá, não olham as questões anteriores que não foram respondidas, né, e aí, tipo, acaba dificultando bastante esse diálogo, porque é a distância, e aí você tem essas lacunas, né, então é muito importante ter essa percepção para o aprendizado do aluno. E essas coisas também, eu acredito que acabam motivando a evasão, né? Porque não tem tanto esse cuidado e, ao mesmo tempo, parte também do aluno essa responsabilidade de procurar, né? E aí, só queria destacar esses pontos. Sim, Sabrina, obrigada. São desafios já apontados desde a literatura aqui, né? A gente compartilha porque é real, está no cotidiano do trabalho de vocês. A questão dos polos também, eu me recordo quando a gente visitava, tinha o transporte, né, que era difícil muitas vezes o acesso, então esse fluxo para o acesso ao espaço físico da universidade, onde teríamos uma estrutura física aí de suporte em computador, né, que seria importante, às vezes é dificultado, inclusive pelo acesso entre os municípios. Então, tanto o acesso à tecnologia como ao próprio espaço físico da instituição acaba se colocando aí como um desafio, né? Ainda que seja um formato EAD, mas, enfim, outros desafios que se impõem abrangem também essa realidade. Aqui no chat, Ricardo falou, alguns professores formadores disponibilizam previamente material, né, como foi comentado, para auxiliar os tutores no momento na condução dos momentos presenciais. Isso, que aí é o trabalho que será importante ser feito, né, entre professor mediador e professor formador. Ajuda bastante na orientação dos alunos nos momentos presenciais. Inclusive, é previsto que o professor mediador ele possa realizar atividades complementares. Ricardo, esse problema relatado por Sabrina também ocorreu em uma disciplina em CAICó. O professor formador pediu para executar as tarefas que as máquinas não suportavam. Então, muito importante atentar para o contexto, né? O módulo 1, vocês vão ver nos slides do material de apoio. A gente coloca isso em questão, né? Como partir de experiências como uma maneira de inspirar ações, mas a gente não pode generalizar, né? Algumas experiências de sucesso, inclusive, são realizadas em um contexto muito específico. E o nosso, né? O que é que a gente teria a dizer sobre as potencialidades e os desafios que se impõem aqui nos cursos do IMD, nos cursos técnicos do IMD. Então, é importante a gente fazer essa transposição. O que é que contribui para eu pensar a minha prática, mas também como a minha prática e a minha realidade necessita, né, de reflexão e necessita de intervenções cabíveis. Alguém mais gostaria de comentar sobre experiência, sobre algo exitoso também, que já presenciou, ou mais alguma dificuldade que gostaria de ressaltar? Na minha experiência durante o curso técnico, né, do IMD, eu notava que a maior dificuldade dos alunos era manter justamente os estudos em dia. Tipo, eu notava que sempre nos encontros com o professor que acompanhava a gente, tipo, 90% da turma não tinha lido material, não estava preparado para a aula, para tirar dúvida, entendeu? E eu acredito que muitos se sentiram desmotivados por essa falta de disciplina, talvez. Porque, tipo, eventualmente acabava acumulando tudo, eventualmente, e os materiais sempre são muito cumulativos, né, na formação do IMD. Você tem que ir entendendo o que você teve, se você tem que uma coisa na passada, você não viu, provavelmente não vai entender o que está na próxima. Sim, então, sim. Talvez esse seja um dos desafios que a gente, como professor que vai acompanhar, também tem que pensar. O cuidado que a gente tem a ser feito
como não recair na vida particular, né, na centralidade dada ao estudante, né, o que o estudante pode fazer, mas como que a gente pode balancear isso com como o estudante pode desenvolver autonomia, mas como que isso pode ser estimulado de alguma forma, né? Entendendo que existe, Esse né? é o desafio, né? Existem Porque, alcances e limites, não é isso? Pronto. Mas era, como é que eu posso dizer? Tipo, uma coisa que eu enalteci quando eu concluí o curso de IMD era que, tipo, eu gostei muito da minha experiência com o curso à distância do IMD porque o IMD ele já tinha feito o trabalho de dividir as disciplinas em partes. Então, a minha única função era cumprir a minha metazinha toda semana. Isso foi muito produtivo para mim, na minha experiência, né? Só que eu notei que a grande maioria dos alunos que não se deram bem eram justamente aqueles que não cumpriam com essas metazinhas semanais. E não tinha muita, assim, se for falar sobre estímulo, não tinha muito da parte do IMD ou dos professores, acho que é uma preocupação com isso. Ou talvez não tenha nem como fazer, não sei. Porque, na minha opinião, é responsabilidade do aluno, né? Mas acho que é o principal problema na formação aí do IMD. Por isso que eu mencionei, assim, balancear, né? Sabemos que existem comprometimentos de ambas as partes, claro, mas os desafios que cada parte enfrenta, né? Tanto docentes como discentes. Então, para os docentes, talvez o tempo, os compromissos que são agregados e a limitação, né? Primeiro do espaço físico e desse formato, né? Que restringe algumas formas de atuação. Mas também quais são as formas de atuação que como é que eu posso falar? Que se apresentam, né, nessa experiência. Então, entender isso, né, que se a gente parte de uma visão mais crítica, a gente também consegue se aproximar mais dessa realidade e não camuflar. E quando a gente se aproxima o mais próximo disso, talvez haja condições de a gente entender as necessidades e pensar, né, em estratégias e maneiras de intervenção aí cabíveis, né? Quanto mais coerentes e contextualizadas, a gente teria chances de sucesso, né? Para ambas as partes, tanto o êxito aí da atuação do docente como aí o sucesso acadêmico e aprendizagem dos alunos. E aí, Nancy falou, a comunicação é fundamental para a sistematização das situações contextuais. Ricardo, bem colocado, José. Na turma que atuei, era muito comum os alunos não estudarem antes e chegarem no momento presencial zerados, esperando só pelo tutor para auxiliar nas atividades. Nancy novamente falou, o perfil do compromisso, do acesso aos materiais, da execução das atividades, visto que a maioria só acessa os materiais na hora dos encontros. E Ítalo levantou a mão. Ítalo? Vai ser querer? Então é o problema no microfone. Você gostaria de digitar para eu comentar aqui? Enquanto o Ítalo responde, alguém mais gostaria de falar? Talvez uma coisa que a gente pudesse pontuar agora, né? Enquanto aluno, que cada um foi ou é, né? Enfim, a gente permanece nesses processos formativos aí ao longo da carreira. O que é que vocês acham que essa experiência como aluno também ajuda a gente a pensar, né, sobre as atividades? Será que tentar olhar também na perspectiva do estudante, né, os desafios que se impõem, poderia ajudar nesse processo? Ajudaria, atrapalharia? O que é que vocês pensam a respeito disso? Sim, você se refere à questão de ter empatia, né, com os alunos. Pode ser empatia também. Se você, antes de você, sempre que você for lidar com o aluno, você saber como, tentar imaginar a situação dele, né, porque como os meninos comentaram, tem muitas pessoas que vão ter dificuldade de acessar uma determinada hora, outras pessoas
pessoas não têm um computador no momento. Tem famílias que têm um computador para várias pessoas. Isso. Acaba dificultando o acesso às aulas remotas. Uhum. Isso mesmo, Leandro. Já Obrigada, José. Já eu penso também por um outro lado, da questão de, como é que eu posso dizer, conscientizar o aluno muitas vezes que ele precisa sacrificar algum tempinho ali a mais da semana dele para poder dar conta das coisas. E não é difícil, não é difícil. Porque, por exemplo, eu passei por esse curso de IMD e o que eu sempre fazia era, eu sempre tirava um sábado, todo sábado da minha semana era dedicado ao IMD. Então eu resolvia todos os meus compromissos com o IMD naquele final de semanazinho, às vezes puxava para o domingo, mas eu cumpria todo final de semana. Foram 2 anos com o final de semana condenado? Foi. Mas, tipo, deu certo. Então, assim, a minha experiência como aluno do IMD me revelou o que é que o aluno precisa também cumprir, né? A responsabilidade do aluno, e eu acho que se eu me tornar um professor, por exemplo, vai ser o que eu vou tentar enfiar na cabeça deles, que eles precisam cumprir com algumas coisas para poder ter isso na formação. Uhum. Entendo. Aqui a gente tem Leandro apontando para essas questões de possíveis dificuldades, né? Entendendo o contexto familiar, e aí como isso interfere no processo de aprendizagem, inclusive no sucesso aí da participação do encontros presencial, né? A gente tem essas interferências e tem José falando da experiência como estudante na questão da priorização das atividades, né? Entendendo como um compromisso que é assumido, como que incentivar a partir da própria experiência, né? Que esses alunos talvez possam buscar aí elencar prioridades, se organizar, temporalmente, né? Para dar conta dos compromissos. David levantou a mão agora. Eu vou na mesma linha do José. Na época que eu fiz o IMD, como eu citei antes, eu estava na faculdade, né, de licenciatura em computação, e depois que iniciou o curso técnico, eu fui aprovado também no FIC. Na verdade, no FIC eu fui aprovado primeiro do que no curso técnico, porque o curso técnico, em teoria, teria que ser paralisado, porque ele era semipresencial, iniciou a pandemia, e eu comecei o FIC, né? E quando é fé, chegou o e-mail dizendo que o curso técnico ia ser totalmente remoto, né? E iria iniciar na semana seguinte. Eu liguei, e agora? Faculdade, FIC e curso técnico ao mesmo tempo. Foi uma batalha, minha pandemia, digamos assim, a minha parte na pandemia foi em casa, trabalhando e estudando. Eu sentava de manhãzinha e saía muitas vezes de madrugada, porque eu tinha que fazer algumas atividades das 3, né? Cheguei a atrasar o FIC e corri feito um desesperado no final, já na reta final, tanto que a última atividade eu entreguei no último minuto para acabar o curso do FIC, né? Consegui o certificado. Mas também não era só eu. Durante o curso técnico, principalmente no módulo avançado, existiam pelo menos mais 3. Eu sou mais velho, né? Eu era, acho que, o mais velho da minha turma do técnico. Mas tinham jovens, né, que eles faziam IFRN, estudavam e faziam o curso técnico do IMD, ou seja, era uma batalha para eles também, né? Então, enquanto estudante, a gente pode realmente, eu acredito que a gente possa se sensibilizar e dizer, não, é pesado, mas também dá aquele incentivo. Cara, é pesado, mas vamos que dá certo, se organiza, como o José colocou, sacrifica aí um final de semana, não precisa ser todos, vê se dá para sacrificar só o sábado, ou um sábado e metade de um domingo, ou só metade de sábado e metade do domingo. Você precisa de diversão, mas será que você não precisa de um sacrifício a mais para poder concluir, né? Então, a minha experiência foi mais ou menos nessa linha, e eu concordo tanto com o José quanto com os demais. Temos que ter empatia, mas também temos que dar um puxãozinho de orelha, porque senão eu sou aluno ainda, fui aluno
à distância por muito tempo e se a gente não puxar a orelha, a gente também não vai para frente, não. Gente, muitas pessoas querendo falar agora. Eu vou dar prioridade a Ítalo, que ele tinha levantado a mão uma vez e estava com dificuldade no microfone. Eu vou passar para ele, tá? Pode falar, Ítalo. Dá para ouvir agora? Agora sim. Tá. Não, eu ia comentar o desafio também, que é fazer os alunos gostarem daquilo que estão vendo, né? Principalmente agora que vai ter esse desafio de serem alunos de ensino médio da escola estadual, né? Então, eu estava até estudando recentemente e eu li um texto que falava, tipo, como a gente vai ensinar uma coisa para uma pessoa que não gosta daquilo. Então, tem que ter gerar esse encantamento nesses alunos para que eles realmente priorizem, porque é uma questão de, eu acho que muito de priorizar. Então, você tem demandas excessivas, uma cobrança muito grande por Enem, por prova da escola. Então, para você Isso. dar uma prioridade, assim, realmente é algo complicado, né? Então, esse é um desafio, né? Você fazer esses alunos quererem aprender isso. E a outra coisa também é tirar ele o comodismo de monitor. Eu sou formado em CIT e eu fui monitor na época, e mesmo os alunos mais avançados, eles tinham esse comodismo. É difícil sair dessa posição que a gente aprende a vida toda de ser aquela pessoa que só escuta e não de se colocar na posição de protagonista, né? Que essa sala de aula invertida exige muito de a gente tomar essas rédeas. Então, mudar a cabeça do aluno também para que ele consiga entender que ele quem precisa tomar essas rédeas do aprendizado dele, acho que também é o desafio. Interessante que você pontua, Ítalo. Inclusive, em algumas experiências exitosas, se associa o sucesso da sala de aula invertida com as interações no momento presencial. E associam, inclusive, como decisivo para que haja um engajamento fora também, né? Então, assim, o envolvimento é importante, né? É imprescindível. Se a gente quer estimular também essa autonomia, né? Essa independência aí dentro dos estudos dos alunos. Me fez lembrar esses apontamentos, o que você falou. Sabrina? Só dando preenchendo mais a fala, né, dos colegas, tem essa questão do aluno ser autônomo, mas é importante também, eu acredito que seja importante destacar um ponto, que esses alunos que estão vindo do ensino médio, né, e estão fazendo esse curso que é semipresencial, é um grande desafio, porque em um determinado momento do dia eles estão ali tendo a aula presencial, tendo aquele diálogo com o professor, né, no ensino médio, que é um sistema do presencial do que a gente tem no IMD, e quando chegam no IMD, né, é uma coisa diferente, né, e aí, como eles são também jovens, né, são novos, eu acredito que seja bem complicado. Alguns deles chegaram a conversar comigo, falavam que estavam muito cansados, porque assim que saíam da aula, mal dava para almoçar e já iam direto para o IMD, né? Alguns deles que tinham aula no dia, sem ser no final de semana, né? Porque tem aula também no sábado, do curso técnico. E aí alguns deles tinham aula o dia inteiro, né? E também eram dos arredores daqui de Natal. Então, acabava que ficava muito complicado para eles, né? E aí tem que levar em consideração isso também, ter esse cuidado, né, de lidar com esse aluno, né? E ver essas questões, porque isso acaba influenciando muito no aprendizado deles, né? Em como eles vão verificar esse conteúdo, vão absorver esse conteúdo, né? E vão dar importância para isso, né? Porque tem também essas cobranças de fazer a prova do Enem, quais são as expectativas de vida deles, né? Por que eles estão fazendo esse curso, né? Saber qual é o objetivo deles também acaba
impactando bastante em como que você vai conseguir acompanhar aquele aluno. Era isso. Muito obrigada, Sabrina. Você até tinha comentado, né? Uma prova de fogo, eu preciso muito de paciência também. Mas é interessante você colocar essa preocupação, né? E esse olhar para essa realidade, né? De Enem, de ainda ensino médio e a conciliação de atividades, meio que vai se reproduzindo um pouco o que a gente também vive após essas formações, né? Trabalho, formação, e nós mesmos, né? Já em idade adulta também precisamos fazer uma série de conciliações, né? Vida pessoal, tudo. Então, de alguma forma, isso já está vindo para eles desde aí do início, né? Mesmo no ensino médio. Só comentar aqui no chat, né? Vicente Saraiva, né, falou: o contexto socioeconômico pode ser determinante ou dificultador até no acesso gratuito ao ensino. Eles não se sentirem motivados. Eu não entendi muito bem, Vicente, mas se você quiser falar ou comentar aqui com a gente. Tem outras pessoas aqui levantando a mão. Kaline, eu não sei se você quer comentar alguma coisa, eu vou passar a voz, porque você acabou que eu nem dei espaço para você se apresentar, mas fique à vontade. Não, foi só para falar a respeito das pesquisas que a gente vem realizando no SAP, né? Inclusive, a gente tem um projeto grande, deixa eu abrir minha câmera aqui, pessoal, eu sou Kaline, tá? Sou estatística. Nós temos um projeto grande para avaliar a evasão, né, e os motivos, o perfil desse aluno evadido. O projeto está em andamento desde o ano passado, a gente está lutando aí para conseguir os dados atualizados, e a gente espera que nesse próximo semestre a gente consiga estar divulgando e entendendo bem qual é o perfil desse aluno que evade, né? Que desiste no meio do processo, que de repente reprova no final, o que é que acontece. A UFRN, ela detém esses dados, né, de perfil desse estudante, idade, escolaridade, a região onde ele reside. Então, a gente vai tentar mapear qual é o perfil desse aluno que evade, que reprova, etc., para tentar buscar formas de ajudá-lo, né? A gente tem os recursos são bem limitados, né? A gente tem ciência que antes era ofertada uma bolsa, que isso motivava mais o aluno, e agora essa bolsa não é mais ofertada, infelizmente, não existe esse recurso. É uma oportunidade que a gente que está lá no SAP vê que alguns alunos querem muito ao ponto de chegar lá chorando porque não tem condições financeiras de se deslocar, de vir do interior para cá, de passar o dia aqui, que fica com fome, não sei o quê. Então, é uma grande oportunidade, os alunos eles têm ciência disso, mas a maioria deles não tem os recursos necessários. E que recursos são esses? Como já falaram, inclusive, aqui no chat, um computador básico para executar o aprendizado. Porque uma coisa é você ter teoria, e não ter a prática. A gente sabe que a maioria dos alunos, como já foi falado também, assiste todas as aulas pelo celular, mas e a prática é fundamental. Então, a gente espera muito que esse relatório nos dê um embasamento teórico, obviamente, né, de identificação desse perfil desse aluno que está evadindo dos cursos técnicos, para que a gente tente, de alguma forma, conseguir ajudá-lo melhor, né, ter um melhor direcionamento para ir atrás de apoios para ajudá-los. E a gente sabe que o papel do mediador, eu já fui mediadora, já fui tutora à distância de disciplinas aí no SEDES da UFRN, de estatística, para a administração pública, né, no caso. E a gente acaba tendo uma relação mais próxima com o aluno do que o próprio professor, formador, porque somos nós que ficamos todos os dias no Moodle, conversando com esse pessoal, interagindo nos fóruns. Então, eles acabam desabafando com a gente. Então, vocês vão ser a porta-voz desses alunos. É para vocês que eles vão
falar as principais dificuldades, né? Então, além de dominar o conteúdo, temos que ter, vocês terão que ter um embasamento psicológico, né, Laura? De entendimento, de aceitação, né? De ouvir as dificuldades do aluno e tentar, de alguma forma, amenizar, porque é muito doloroso você ver alunos que querem muito e que não vão ter condições de permanecer no curso, por diversos fatores. Era só isso. Obrigada, Karine. Karine pontua assim, o esforço que o SAP tem ao longo, né, dos anos de auxiliar ou construir esses estudos no intuito de subsídios, né, para as nossas intervenções ou, de uma maneira geral, para a instituição. Bom, eu acho que essas dificuldades dos alunos, de alguma forma, demonstram, assim, claro, a importância da atuação do professor mediador, mas também entender o alcance e o que seria limite, né? O professor, assim como a instituição, não dá conta, não deve nem pode dar conta de tudo, de todas as necessidades, né, que extrapolam o campo de atuação, né? Assim como os alunos tem suas peculiaridades, né, em termos de desenvolvimento, né, estágio de desenvolvimento, de rupturas, né, ensino médio, deixando lá o ambiente escolar para a busca de uma formação profissional, seja no ambiente acadêmico das universidades ou outros cursos profissionalizantes, mas entender, né, esses desafios, acho que começa a caminhar para, por exemplo, essas pesquisas, que a gente pode não ter uma resposta imediata e que vai solucionar todos os problemas, mas, né, a gente se aproxima do fenômeno para que ele nos forneça aí pistas, né, indícios de como que a gente pode intervir da melhor forma. Temos aqui no chat Daniel falando, aquela oficina de método de estudo é muito boa. Daniel, você fala da oficina de gestão de tempo e hábitos de estudo, seria essa? Talvez se houvesse uma disciplina de ambientação que trate desses métodos de estudos, organização e apresentando para eles o sistema de sala de aula invertida, pois é o primeiro contato deles com esta metodologia. Daniel confirmou. A oficina ela até não tem ocorrido, mas a gente aqui no setor tem oferecido os atendimentos individualizados pelos gestais, né? Voltados para a gestão de tempo e hábitos de estudo. Mas eu acredito que seja no planejamento das meninas colocá-las em formatos de debates. Elas já tiveram essa experiência também, não só no atendimento individualizado, que é a rotina, nem a oficina presencial, mas elas promovem de vez em quando ciclos de discussão sobre o contexto acadêmico. José Dantas, desculpa, você faz um tempo, né, que estava com faz um tempo. Pode falar. Não, eu queria fazer uma réplica, na verdade, era complementar a fala de Ítalo, que ele falou assim sobre... Eu lembro que, quando ele estava falando, teve uma frase que eu achei muito interessante, que ele falou que é o aluno se tornar o protagonista do estudo, né? E minha experiência no IMD, como aluno, foi, assim, marcante justamente por esse aspecto. Porque o IMD, ele me proporcionou a experiência de eu ter que ir atrás de estudo e de me manter disciplinado. Então, eu vejo o IMD como uma grande oportunidade para os alunos também desenvolver, na verdade, essa habilidade. A habilidade de se comprometer com próprios estudos e chegar na sala de aula só para tirar dúvidas. Que é, inclusive, um modelo que a universidade deveria seguir, né? Mas não segue. Então, eu enfatizaria isso para os alunos. Olha, isso é uma oportunidade de você aprender uma habilidade muito importante para a sua vida. Se esforce. Obrigada, José. Gente, desculpa se eu estou passando. Fernando levantou também, né, a mão. Isso. Só para complementar essa questão que o pessoal falou, acho que coisas bem importantes também, mas uma coisa que, quando eu era aluno, acho que eu levaria isso aí para a turma, né? Quando eu era aluno, até o final do ensino
fundamental de ensino médio também, eu ficava ansioso para quando que eu ia entrar no mercado de trabalho. Eu não sei se os alunos viriam com esse entendimento, mas talvez viesse com um entendimento assim da necessidade, né? Ou com vontade de entrar no mercado de trabalho, ou então com a necessidade mesmo financeira. Então, eu deixaria bem claro para o pessoal que o quão é importante a oportunidade que eles estariam ali e o quão é fundamental ter esse curso técnico e bem visto para o mercado de trabalho, porque é uma forma rápida e que hoje em dia o mercado de trabalho está aproveitando demais. A gente sabe como está ainda aberto, algumas oscilações, mas o mercado de trabalho em TI ainda está muito aberto, e após 1 ano e meio, 2 anos, eles teriam ali um diploma e um conhecimento, claro, fundamentado, que enriqueceria muito, e poderia levar eles a entrar num tipo de trabalho, talvez até um trabalho remoto, um pouco mais tranquilo, assim, do que outros trabalhos que a gente pudesse ter, que eles poderiam ter acesso, se tivesse apenas com o ensino médio. Ou mesmo chegar no fim do ensino médio e ficar naquela frustração de ter que, ou não ter passado no Enem, ou ter passado, mas ter que entrar numa nova jornada de apenas estudos e às vezes, sofrimento financeiro para estudar, né? Eu enfatizaria bem isso também. Sim, como é importante, né, Fernando? Está interligado a esse contexto que abrange a instituição, o extramuros, né? Então, Exato. a gente tem o processo de formação, mas o olhar para o trabalho, né, também, e as expectativas, né, dos alunos e a realidade de cada um. Cassi, é isso? Isso. Eu ainda estou aqui super curiosa de como exatamente é a atuação, porque eu sou professora de inglês. Certo. Então, a minha experiência com curso técnico foi no IF, 6 meses, guia de turismo, então não tem nada a ver. Já dei aula no ensino médio, eu sou da rede estadual de ensino, então atualmente eu só dou aula no ensino fundamental, no Fundamental 2, né? E trabalho muito com os meus alunos no Fundamental 2, a sala de aula invertida. Nem comecei na pandemia, já tinha começado isso antes, por uma necessidade de que eles, porque assim, a sala de aula invertida é uma das metodologias que a gente pode adotar como reforço, né? Então, eu já tinha adotado isso, os alunos têm muita dificuldade com inglês, e aí eu continuo curiosa aqui, imaginando como é que são as aulas de inglês, ou como é a atuação do professor mediador de língua inglesa, né, nos cursos do IMD. Mas, enfim, só mesmo para comentar que a sala de aula invertida tem sido o de melhor para auxiliar os alunos, lógico, quando eles entendem que isso é o que realmente ajuda eles, não é para ajudar o professor. Acaba ajudando o professor, lógico, todo mundo falando muito com a questão da motivação e da evasão, então, no momento que o aluno está bem amparado, que ele consegue enxergar o nosso objetivo, né, a gente converge para esse lugar maravilhoso, onde os alunos estão aprendendo e a gente está conseguindo desenvolver ali nosso planejamento. Mas é isso, eu continuo aqui muito curiosa de como exatamente pode ser a atuação do professor mediador de língua inglesa. Tá certo, Cassio. O módulo 2 é chegar mais especificamente nessas questões. É tanto que eu vou só voltar aqui o slide para te mostrar a atividade avaliativa, né, do módulo, né, que é elaboração de um plano de aula para o curso técnico EAD, incluindo planejamento dos materiais e atividades no AVA. Então, vai ser realizado um encontro síncrono, né? O professor Heitor e o professor Denis vão realizar esse encontro, e aí vocês vão poder aprofundar isso, tá? Em detalhes e discutir um pouco, até para essa transposição, né? De outras experiências, como é que pode inspirar esses planos de aula e executá-los aí da melhor forma, tá? Gente, eu vou só ler 2 comentários do chat e vou seguir em frente para algumas informações de cronograma que serão importantes. E, eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser continuar debatendo sobre esses assuntos, a gente tem um fórum lá no módulo 1, tá certo? Só para finalizar aqui os comentários. Caio, muitos desses alunos que vêm do ensino médio, principalmente da escola pública estadual, além de estarem focados na escola e no Enem, vários deles não têm a noção de que se trata de ensino EAD.
pois nunca tiveram esse contato e isso junta um assunto talvez totalmente novo para eles, da área da tecnologia e com responsabilidade voltada toda ou quase toda para o aluno. Essas coisas juntas contribuem bastante para a evasão, foi o que vi como experiência de monitor no curso técnico. E isso são impasses, né? A gente tem esse foco na autonomia do aluno, mas a gente não pode perder de vista essas outras questões, né, que você destaca. E aí envolve pensar a tecnologia é um recurso, ela não é toda a inovação. Se tem ou não inovação, vamos discutir como ela é feita, né? Não em função só da tecnologia, mas como que essas atividades são executadas e como que elas são, elas têm ou não a adesão dos alunos, né? Então, o módulo 1, ele traz um material que apresenta essas discussões, né? Se vocês quiserem, como eu falei, se quiserem continuar conversando no fórum, seria muito interessante esse debate, tá? José Dantas me pareceu também que são um dos grandes motivos. David, desafios de práticas, tais como realizar práticas das aulas de redes de computadores. É difícil, sim. E aí, mais uma vez, o módulo 2, eu acho que vocês vão poder debater bem a prática e essas particularidades das ênfases. Gerson tinha perguntado sobre lista de presença. Davi concorda com o Fernando. E Daniel diz, precisa fortalecer o alinhamento do professor conteudista e o mediador. Por exemplo, em casos de pessoas PCDs e pessoas com deficiências, né? Isso quis dizer. Quem elabora o PEI, Plano de Ensino Individual? Isso. É uma questão, assim, a inclusão é um tema que já tem algumas décadas de inclusão dentro do ensino regular. Hoje a gente passa no EMD, né, por alguns desafios com a chegada de estudantes com algumas necessidades educacionais específicas. O tema da inclusão vai ser abordado com mais detalhes no módulo 3. Então, bacana que você já vem aí com questões abrangidas pelo curso, tá? Pelos conteúdos dos módulos. Eu vou avançar aqui para a gente se caminhar para a finalização, tá? Outras informações importantes, né? Sobre datas, né? O cronograma geral do curso e sobre as avaliações. Com relação às datas, iniciamos hoje, o curso vai até dia 21 de julho. E aí destacamos que as atividades têm o prazo máximo de envio até 18 de julho. E aí o que é que a gente ressalta? É importante que vocês submetam as respostas até o prazo regular, porque após esse prazo regular, que vai até o 18 de julho, a pontuação máxima vai ter um decréscimo aí de 1 ponto. Então, se uma avaliação vale 3, se vocês entregarem no prazo que não é o regular, vocês só vão poder pontuar até 2, tá bom? Divulgação das notas no Moodle vai ser realizada no dia 19 de julho. O prazo para objeções em relação às notas é de 19 a 20. E a emissão de certificados no SIGA será realizada no dia 21 de julho. E aí, ressalto mais uma vez, não serão aceitas atividades após o dia 18 de julho. Sobre as atividades avaliativas e a pontuação. Tem o documento lá no Moodle, e aqui a gente destaca mais uma vez. Módulo 1, atividade avaliativa é o questionário. Foi aberto hoje, vocês têm até dia 3, às 23h59, para enviar. Após isso, passa do período regular, vocês só vão poder pontuar até 2, né? Que a nota máxima regular é 3. O módulo 2 vai ser a elaboração do plano de aula, né? O professor Heitor e o professor Denis darão as instruções. O prazo de realização, né, de 3 a 12 de julho, valerá 4. E no módulo 3, que é o último, vai iniciar de 13 de julho ao dia 18, que coincide com o prazo final para envio de qualquer outra atividade que vocês não tiverem submetido, né, nos intervalos regulares. Também vale 3 pontos. O total do curso é 10 pontos, é a pontuação máxima.
E carga horária total do curso, 30 horas, tá? Tem um dos slides, dos primeiros slides que a gente colocou. Se vocês quiserem retomar também essas informações, a gente vai disponibilizar esses slides já no Moodle. Alguém levantou a mão? José Júnior. Oi, boa noite, consegue me Boa ouvir bem? noite, consigo. No começo do nosso encontro, você relatou que o curso é somente uma das etapas do edital. Isso. Eu tenho a seguinte dúvida. Suponhamos que existam uma quantidade X de professores e essa quantidade ultrapassa o limite de vagas no edital para o preenchimento de professores mediadores. Aí, no caso, a próxima etapa após o curso vai pegar a primeira etapa de pontuação, mais a nota do curso e a classificação do pessoal vai ser baseada nisso? Então, essas informações você vai encontrar no edital. Se estabelece uma pontuação para cadastro de reserva, então, ultrapassando a quantidade de vagas ofertadas, vai para o cadastro de reserva. A nota compõe a pontuação total da seleção, a nota desse curso. E aí, o que eu queria até falar nesse slide, né? É considerado a pontuação mínima nesse curso de 7. Se vocês atingirem menos de 7, vocês são desclassificados na seleção. Vocês podem até ter o certificado do curso, porque a gente vai emitir para quem realizou as atividades avaliativas. Mas, para fins da seleção, vocês não podem tirar menos que 7 nesse curso. Aí, quanto a essa questão de vagas, José, é importante que você acesse o edital e veja com detalhes. Eu não conseguiria precisar aqui, talvez, todas as informações que você necessita. Não, sem problemas, é porque só me gerou a dúvida porque no começo da aula você mostrou a divisão por polo e não por curso em Por si. ênfase, né? Isso, aí gerou essa dúvida, mas a quantidade de vagas estou ciente. Mas esclareceu bastante minhas dúvidas. Obrigado. Ah, que bom, então. Por nada. Aí, retomando, né? Falei da pontuação. Para fins da seleção, não pode ser inferior a 7, senão vocês são desclassificados. Os certificados liberados para quem realizou todas as atividades avaliativas, independente da nota. E aí eu ressalto, a aprovação na formação não implica necessariamente em aprovação na seleção, até rima, né? Mas é isso. Lembrando, né, do item 7 do edital, candidatos com nota inferior a 7 serão desclassificados. Prosseguir aqui. Bom, gente, aqui está no nosso contato, né, o contato do SAP. Temos o Instagram, @sap.imd. A coordenação, o e-mail é sap@imd.frn.br. Caso queiram falar com os profissionais da psicologia, psicologia@imd.frn.br. E profissionais da pedagogia, gestai@imd.frn.br. Alguém tem alguma dúvida agora que gostaria de tirar? Ricardo, as atividades assíncronas do curso serão somente no Moodle ou alguma atividade no Discord? Esse curso de formação tem como ambiente virtual de aprendizagem o Moodle. Nós não utilizamos o Discord. E aí o encontro síncrono é realizado via Google Meet. Pode ser que haja alguma mudança aí no módulo 2 com o Heitor e Denis. A princípio, eu entendo que é Meet também, até porque no planejamento eles informaram que seria por Meet. Tá bom? Alguém mais? Suelton. Olá, boa noite. Boa noite. Você falou no começo, só que eu não peguei qual é a informação. É porque, por exemplo, eu já tenho outro emprego, aí eu queria saber qual é a carga horária mínima que eu tenho que disponibilizar caso eu seja aprovado no processo seletivo. Sim, entendo. São até 20 horas semanais. Tem o encontro presencial e as atividades online, porque o professor mediador, ele também
além de supervisionar, vamos dizer assim, acompanhar, né, avaliar o aluno continuamente no momento presencial, tem o acompanhamento aí nesses momentos online ou assíncrono. Então, pode ser que vocês precisem realizar um encontro síncrono com o aluno, um fórum, vocês precisam mediar. E aí, claro, respeitando a carga horária, entendendo que a carga horária máxima é 20 horas. Se a quantidade de alunos for menor ou, a depender da ênfase, essa carga horária mínima varia entre 14 e 15 horas, tá? O dia do encontro do encontro presencial é definido após, né, a seleção, quando vocês vão ter aí um treinamento com a coordenação dos professores mediadores. Respondi sua dúvida, Suelton? Respondeu sim, obrigado. Por nada. Ricardo, tem os plantões semanais no Discord para tirar dúvidas de todas as turmas também. Pronto, ó, já é um recurso que, na atuação do professor mediador, é utilizado. Nelson, referente à carga horária, a última formação em AD que fiz pelo IMD foi de 120 horas. Por que está tão baixa? Pronto, você fez em que ano, Nelson? Não temos resposta, mas, bom, o que aconteceu 2014, né? Foi algum bom tempo. Mudou muito, realmente. Eu acho que, assim, a gente não pode esquecer da questão que teve impacto, tanto da pandemia, da agenda dos cursos. A gente sabe que os cursos são financiados por um programa que dá alguma espécie de incerteza de continuidade, apesar de tanto tempo sendo executados, mas, por exemplo, a oferta de turmas, né, nos cursos técnicos limita, inclusive, o tempo máximo que o aluno tem para a conclusão do curso. Só é permitida ou uma reprovação ou um trancamento ao longo de todo o curso para o aluno. Então, essa carga horária, a gente não está acompanhando diretamente com a coordenação, mas a gente supõe que tem a ver com isso, né? A gente acaba realizando conforme é prescrito para a gente, tá certo? O tempo de duração, mas, de fato, era bem maior no início. E creio que tem a ver com o tempo e recursos, né? Recursos financeiros. E certa insegurança quanto à continuidade, agilidade em processo seletivo, né? Vocês estão participando desse processo seletivo e dessa formação, e concomitante a isso, os alunos foram selecionados e já vão entrar agora nesse semestre. Então, como oferecer um curso de 120 horas para pessoas que, né, se selecionadas, já vão atuar agora nesse 2023.2, né? Então, tem a ver com isso. Tudo bem, Nelson? Ok. Pessoal, mais uma vez, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou até parar de compartilhar aqui a apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem comentar no fórum. Seria muito interessante continuar com essas discussões ao longo do módulo 1, tá certo? Foi um momento, acho que, interativo, né? Esse que a gente teve hoje. E vocês trazem aí bagagem das experiências, seja, né, dentro do IMD ou fora. Então, aproveitem, né? Troquem, que a gente também vai tentar trocar com vocês. David falou, né? Com relação à carga horária do curso, acredito que deveria ser ao menos 40 horas, 10 por semana. Sim, temos uma série de talvez, proposições aí para esse curso, né? E como é importante também ter um tempo mais extenso para essa troca acontecer, para a aprendizagem, né, de vocês e para a nossa também, para aprimorar, né, os procedimentos. Fica aí o feedback registrado, David. Obrigada. Pronto, Davi. Sobre isso, você pode entrar em contato também com a Secretaria dos Cursos Técnicos, se quiser tirar alguma dúvida sobre isso. Se não tem no edital, então, de fato, a gente não teria como precisar para vocês também. Depende da coordenação, tá?
Por nada. Pessoal, eu desejo boa noite para vocês, né? Uma semana aí interessante, produtiva, mas que haja também nossos descansos, nossos momentos de respiro, né? Dessas rotinas, né? Que já foram faladas sobre os alunos, mas que também enfrentamos aí desafios para realizar as nossas atividades, assumir nossos compromissos, né? E mantê-los aí com responsabilidade, mas entendendo também a importância do nosso cuidado. Eu vou pedir para a Kalene parar a gravação agora e fiquem à vontade, tá?